Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. Para hoje nós temos o tema: ganhar a Cristo é o nosso maior lucro, ou aceitar a Cristo é o nosso maior lucro. Para isso quero fazer o uso do texto de Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 7, que está escrito assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo, ou perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Quem está falando aqui é o maior apóstolo do Novo Testamento, que escreveu mais de 12 cartas, consideradas cartas paulinas, essas cartas dirigidas a cada igreja, a qual o mesmo passava pregando, evangelizando, pastoreando, presidindo aquelas igrejas e sendo apóstolo escolhido por Deus. Este foi chamado desde o ventre, ele diz que como um abortivo foi escolhido por Deus, escolhido desde o ventre da sua mãe, e era um homem que não tinha conhecimento do amor de Cristo Jesus. Esse homem, ele era o homem mais diligente na sua religião, no que se trata dos cuidados com a doutrina e os costumes que os fariseus seguiam naquela época. Tanto que ele diz no verso de número 4 do capítulo 3, que se alguém podia se gloriar em alguma coisa, ninguém podia se gloriar mais do que ele. Circuncidado ao 8º dia, hebreus de hebreus, segundo a lei foi fariseu, segundo o zelo da igreja, ele foi perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, ele foi irrepreensível. Ou seja, esse Paulo, que outrora era o Saulo, né, de Tarso, ele era o homem que mais trabalhava em prol da sua religião, em prol dos seus costumes, em prol daquilo que ele acreditava, formado aos pés de Gamaliel. Ele era um homem terrível na sua época, naquilo que ele fazia. Porém, quando ele se encontra ou é achado por Cristo, a Bíblia diz que ele refuta, abandona, deixa e considera tudo isso que ele tinha como esterco. E ele diz: o maior ganho foi aceitar a Cristo. Deixei a minha força que tinha na religião, deixei as minhas patentes, se fosse hoje, deixei o meu conhecimento natural das coisas, deixei a glória humana e a fama que eu tinha como um homem daquele que era o perseguidor da igreja, e agora conheci de fato quem é o poderoso, quem é Deus e quem é o Salvador da minha alma, que é Cristo Jesus. Aí ele disse: eu refuto tudo isso, eu abandono tudo isso, eu largo tudo isso e considero tudo isso que eu tinha como esterco, porque o maior ganho é aceitar a Cristo. E talvez você esteja do outro lado me ouvindo e não está tendo coragem de deixar algumas coisas para viver com Cristo. Só que quando você tem Cristo, você entende que tudo nessa terra é passageiro, efêmero, banal e provisório, mas o que Cristo te oferece é eterno. Então esse Paulo, ele entendeu que quando ele conheceu a Cristo, Salvador da nossa alma, que morreu crucificado em uma cruz, ressuscitou, está vivo para dar a mim e a ti a salvação, esse Paulo diz: tudo que eu tinha, tudo que eu sou, ou tudo que eu vá possuir perante Cristo é nada. O maior lucro da minha vida é aceitar a Cristo. Nesse pão diário de hoje, quero deixar essa reflexão para o meu e para o seu coração. O que Paulo disse: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Eu não sei o que você já ganhou na vida, não sei se você é muito rico, muito belo, muito famoso ou famosa, muito poderoso, entre aspas, ou poderosa,
mas se você não tem Cristo, você não tem nada. E se você conheceu a Cristo, abandone, deixe, renuncie, largue, refute o que precisar deixar, porque aceitar a Cristo é o maior ganho. Pão diário de hoje. Deus abençoe.